A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatinã do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós usamos a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Lições Bíblicas de Adulto, e nesse segundo trimestre do ano 2024, estamos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Hoje vamos falar na lição 7, o perigo da murmuração. Estamos na sequência deste caminho, porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo, todas as sequências. Vimos aí os inimigos que temos. Semana passada vimos as armas que Deus nos deu para vencer toda essa batalha. E hoje nós vamos ver o perigo da murmuração. Textual: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Verdade prática: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Temos dois textos na leitura bíblica em classe. Um está em Êxodo 16, de 1 a 7, e o segundo texto, 1 Coríntios 10, 10 e 11. Então vamos aqui, Êxodo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? 1 Coríntios 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. A introdução nos diz o seguinte: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo: fazei todas as coisas sem murmurações. Então aqui ele começa dizendo que a maioria das ações maléficas vem da parte do diabo, mas alguma coisa pode nascer dentro de nós como obra da carne. Lembrando que nascemos em pecado porque herdamos o pecado de Adão e Eva. Então existe uma ação inicial do diabo lá atrás, a qual ele também é responsável por toda esta parte. Dando ouvido a Deus, nós fazemos a vontade do Senhor. Mas quem está por trás das coisas ruins verdadeiramente é o diabo. Nós temos que ter cuidado com a murmuração, que pode acontecer, e aqui nós vamos estudar, aconteceu entre os servos de Deus, entre o povo de Deus. Aqui nós estamos a estudar murmurações de pessoas incrédulas, mas estamos aqui a estudar o perigo da murmuração para nós que somos remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Então vamos ver aqui a primeira subdivisão, primeiro ponto, a murmuração na Bíblia. Primeira subdivisão, ponto 1. O que é murmurar?
As principais palavras para murmuração da Bíblia são as seguintes. Então, principais, existem outras palavras ainda que também são traduzidas no mesmo sentido. Do hebraico, o verbo liim, resmungar, reclamar e murmurar. Aqui está em Números 14, 36. Números 14 fala daquele episódio em que Moisés enviou 12 espias para ver a terra e voltar e dizer sobre a terra. 10 espias falaram que a terra era boa, mas havia gigantes, aí falaram muitas coisas, e 12 espias, Josué e Caleb, falaram que, não obstante todas as dificuldades que poderiam haver na terra, Deus estava com eles e Deus ia fazer com que eles vencessem, como Deus tinha feito no passado, derrotado o faraó, feito que o povo saísse do Egito e todas aquelas coisas, mas o povo preferiu murmurar. E o substantivo igaion, meditação, música solene, pensamento, conspiração. Esse texto se encontra em Lamentações 3,62. Do grego, o verbo gogozo, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. João 7,32. Então, como é um texto aqui do Novo Testamento, e aí nós, lógico que vamos ver alguma coisa no Antigo Testamento, sim, precisamos ver, mas vamos ver aqui do Novo, até porque a gente sempre fala para o irmão, aqui é um estudo bíblico, né? A gente tem que sempre na Bíblia. O que diz João 7,32? Vamos ver aqui. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prender. Então aqui é usada esta palavra grega, verbo grego goguzo, ou goguzo, né? De acordo com estas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão, e aí ele vem citando vários textos, Êxodo 15, 24, Êxodo 17, 3, Números 14, 27 e Números 16, 41. Lembrando que 14 é essa questão dos espias e 16 de Números é a questão quando Datã e Abirão se levantaram contra Moisés, contra Arão, contra a liderança, e aí Deus depois matou aquelas pessoas, e depois que aquele povo morreu, o povo murmurou contra Moisés e Arão, dizendo que eles haviam matado o povo do Senhor. Então vejamos para o final aqui dito. O murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento. Então, está descontente com uma pessoa, com uma situação, com um problema, com uma dificuldade. Também está de desacordo, da mesma forma. Ele sente ira sobre aquela situação ou sobre aquela pessoa. Ele tem queixas e oposições. Então, nós vemos que isso aqui não é uma coisa vinda da parte de Deus. Porque o crente, quando ele tem problemas, ele apresenta o seu problema a Deus. E Deus dá a solução para o problema. Às vezes, eu tenho dito na igreja, às vezes a gente vai a Deus para pedir que Deus dê uma solução para aquela situação que nós estamos falando, mas já vamos com a solução pronta, querendo que Deus faça como nós queremos que Deus faça. E Deus faz de outra maneira. Israel queria comida no deserto, e Deus mandou o maná. Em algum momento, no primeiro momento, eles aceitaram o maná, mas depois eles murmuraram contra o maná. Deus mandou codornizes, e enquanto aquele povo estava comendo as codornizes, muitos deles morreram, porque eles murmuraram contra o maná, que era um símbolo do Senhor Jesus, um pão descido do céu para que aquele povo pudesse comer, simbolizando que Cristo também desceria do céu para nos trazer salvação e vida eterna. Então, aquele povo vivia murmurando. E basicamente, meu amado irmão, podemos dizer que toda murmuração, ao fundo, é contra Deus. Porque nós estamos falando, volto a dizer, como eu disse na introdução, nós estamos falando de crentes, nós estamos falando de ímpios. O ímpio murmura, reclama, porque não tem conhecimento de Deus.
ou tem um conhecimento muito reles de Deus, não entende, até porque não quer entender. Mas nós somos remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Nós temos esse livro aqui para nos orientar, nossa regra de fé e prática, para que possamos viver de acordo com ele. Então, agora vamos para a segunda divisão, comportamento dos murmuradores. Como os murmuradores se comportam? De acordo com os dois testamentos da Bíblia, né, o Antigo e o Novo Testamento, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas dos dias de Moisés. Êxodo 16, 11. Veja que a primeira vez que eles murmuraram foi em Elim, quando eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, andaram 3 dias no deserto e faltou água. Então, 3 dias depois de ver Deus operar o que operou, eles passaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Deus, depois que eles saíram, Deus emperrou os carros de Faraó, não deixando que o Faraó chegasse perto dele. Deus colocou a nuvem no meio, não deixando que o Faraó chegasse perto dele. Eles foram livres da mão de Faraó. Enfim, toda uma situação. 3 dias depois eles já estavam reclamando de Deus, porque as coisas não aconteceram como eles queriam que acontecesse a princípio. Lógico que Moisés toca na rocha, sai água e eles bebem ali. Porque eu tenho que orar a Deus e pedir a bênção de Deus, não é pecado, lógico que não. Pedir a solução do meu problema, não. Mas eu tenho que ter paciência e esperar em Deus a solução. Então, nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, que também moravam, Lucas 15, 2. E na igreja de Jerusalém, no início, Atos 6, 1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. Sarcasmo é uma zombaria de algo ou alguém. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos, Atos 6, 1 a 7. Por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Não discordando do autor de forma alguma, respeitando aqui totalmente, logicamente, o pastor Zé Gomes, quanto à questão de Atos, houve realmente uma murmuração, o texto diz em 6.1 que houve uma murmuração, mas foi uma murmuração ali que acabou, através disso que ele diz aqui, né, graças a Deus, e aí por isso eu entendo ele, o cuidado dos apóstolos, o problema foi resolvido. A igreja cresceu, havia viúvas de pessoas não judias que tinham que se congregar da igreja e de viúvas entre os judeus. E havia uma murmuração ali que não havia uma equidade de cuidados. Até então, não havia sido instituído na igreja ninguém para fazer esse trabalho, vamos chamar assim, de social. A partir daí, os apóstolos oraram, escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, instituíram eles diáconos, cooperadores, ajudadores, que vieram para fazer esse trabalho social, ou seja, ver a dificuldade das pessoas carentes, não só as viúvas, outros mais, e, dentro da medida possível, a igreja, como ela fazia desde o início, ela dividia o que ela tinha uns com os outros, poder fazer com que aquelas pessoas fossem, tivessem uma assistência social, uma assistência da sua necessidade, do seu problema. Então, na verdade, a Atos aqui acabou transformando numa solução. Mas, normalmente, logicamente, lá no deserto não foi assim, em outras posições, como for colocar aqui, os fariseus murmurando contra Cristo, não são coisas boas e envolvem uma murmuração hoje na igreja. Então, o problema tem que ser detectado, uma situação a qual precisa ser corrigida. Isso tem que ser levado a Deus em oração, ter a paciência de esperar ouvir Deus falar e cumprir aquilo que Deus tem orientação. Agora, murmurar, reclamar, se queixar, não vai levar a solução nenhuma de problema algum. Todos os nossos problemas, todas as nossas petições, todas as nossas orações têm que ser levadas a Deus. E a terceira subdivisão, murmuração na Bíblia, o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração.
Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Aí ele vai dar uma citação de Gálatas 5,16, que é o texto sobre o fruto do Espírito. E é algo que nós já falamos em outras edições, não somente nessa, lógico que estaremos falando, que é o que falta muito na igreja hoje, o fruto do Espírito. Quando ele cita 16, digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E depois ele começa a falar sobre as obras da carne. As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Aí vem inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio. Muitas dessas coisas começam com a murmuração. E depois ele fala do fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável, por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Então veja bem, meu amado irmão, crente murmurador é algo que não pode ser um sinônimo, mas tem que ser um antônimo. Ou seja, não combina. Crente em Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, andando em Espírito, como diz lá em Gálatas 5,16, ser ao mesmo tempo alguém que vive murmurando, reclamando, só vendo defeitos, falhas, dificuldades, problemas. Não é compatível com o que está escrito aqui, não na lição da escola dominical, mas na Bíblia Sagrada. Então, volto a dizer, como nós devemos resolver o problema? Podemos ter pensamentos, podemos ter palavras para dizer sobre coisas que não concordamos, sim, mas antes de falarmos qualquer coisa, e dependendo até de a quem você vai falar, a quem você vai dirigir, temos que orar a Deus e pedir o direcionamento de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, se o teu irmão estiver em pecado, você vai, chama o teu irmão e conversa com ele. Hoje, por exemplo, está difícil acontecer isso. Você chega para o irmão e diz para o irmão, olha só, perante a Bíblia que isso que você está fazendo não está correto. E o irmão chega e diz, quem é você para falar comigo? Você também é pecador, você também erra, você também comete pecados. De forma que isso, às vezes, o crente fala até para o pastor. Então, veja bem, meu amado irmão, não é isto que o autor, na lição, está falando. Murmurar é aquela pessoa que simplesmente, em vez de ter a ideia, o pensamento, e através de alguma coisa que ele ou ela, a pessoa, está olhando e não está se agradando, ela vai pedir o direcionamento de Deus, a graça de Deus, para que aquilo, qualquer decisão que for tomada, qualquer palavra que for dita, qualquer coisa seja para edificação do corpo de Cristo, para um bom entendimento daqueles que ouvir. Porque não adianta nada eu falar um problema com um outro irmão se eu não levei o problema a Deus. Nós não temos poder para tomar decisões sem a direção do Espírito Santo de Deus. Ninguém, nem o pastor, nem a liderança da igreja. Todos nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Então essas conversinhas, essas blá 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 que ficam muitas vezes no meio do povo de Deus, não vai resolver nada. Um fala para o outro, outro fala para o outro, outro fala para o outro, e acaba trazendo apenas dificuldade para a igreja, para o pastor, para a administração da obra do Senhor. Então vamos para o segundo ponto, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida.
Primeira subdivisão, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. É isso mesmo, pastor? Então vamos ver aqui, meu amado irmão. Êxodo 7. Sete, 1 a 2. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Então, Deus escolheu Moisés e Arão. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Êxodo 16:3. Nesse relato, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé que se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitude de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Eu vou só ler um texto, eu sei o que está escrito aqui, mas eu vou ler para os irmãos Hebreus 13:17. Vamos aqui, Hebreus 13:17. Talvez até você saiba na sua casa o que está escrito, mas está aqui. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, que velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Veja bem, amado irmão, ainda hoje, quem teoricamente, quando eu falo teoricamente, porque infelizmente nem em todo lugar acontece dessa forma, quem escolhe as pessoas para serem seus ministros, ministros da igreja, pastor, e até os outros cargos, meu presbítero, é Deus. Então, essa pessoa escolhida é consagrada, inicia seu ministério. Essa pessoa está acima do bem e do mal? Não. Arão e Miriam murmuraram contra Moisés no episódio da mulher cozida. Então Arão foi escolhido por Deus e depois entrou a murmuração. Moisés, lá no final do seu ministério, um pedaço do ministério, feriu a rocha quando Deus havia apenas falado em tocar, falou uma palavra dura ao povo e foi impedido de entrar na terra prometida. Então, veja bem, todo homem é falho. O pastor, a liderança da igreja, não está acima do bem e do mal. Não é isso que o autor da lição está querendo dizer aqui. Até onde o autor da Casa de Hebreus estava querendo dizer isso. Mas se você ver aqui, isto que é importantíssimo. Êxodo 7, 1 e 2. O Senhor falou, eu te escolhi, te colocar, e esse aí, figuradamente, Deus, sou Moisés, ou seja, ele seria a voz de Deus. Como ele tinha problema na fala, Arão seria o profeta, ou seja, Deus falaria a Moisés falaria a Arão, e Arão falaria a Faraó. Então, eu sempre digo na igreja a qual pastoreio, enquanto eu, pastor Hélio, estiver pregando este livro, a palavra de Deus, então, meu amado irmão, tem que ser aceito aquilo que for. O dia que eu inventar uma história, espero que nunca faça isso, porque eu tenho um grande temor a Deus. Meu irmão, agora só, para tu ser salvo, tu tem que guardar um dia da semana. Não, isso é heresia. Não creio mais na Trindade, isso é heresia. E assim por diante, como muitos por aí estão a fazer essas coisas. Quando está sendo pregada a palavra, então, não pode haver murmuração contra essa liderança. Deus escolheu e o povo começou a murmurar. Sabe por que ele fala aqui? Começa com a incredulidade. Não acredita que é Deus que está dirigindo, que Deus está à frente, que Deus está no controle. Não. Começa a acreditar que é o homem. E aí cai para os dois lados. Ou murmura-se muito, ou se idolatra aquela liderança a tal ponto que o que a liderança falar, independente de estar biblicamente correto ou não, passa a ser aceito como uma verdade.
Então, muito cuidado neste ponto. Murmuração contra os ditos escolhidos por Deus. Segundo, que está um pouco encaixado com isso também, mas é um pouco diferente. Murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo 16:4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Êxodo 16:12. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa e nos achegamos a Ele do que chegamos a Ele com gratidão, queixas e murmurações. Vou tomar aqui um pouquinho d'água. Eu vou deixar um exemplo aqui e talvez o irmão, não sei se seria o melhor exemplo. Eu sou pai. Tenho minhas filhas. Hoje elas já estão grandes, já estão com a vida praticamente feita, né? Mas se um tempo atrás elas quisessem algo, e elas chegassem com humildade, com gratidão, entendendo que eu, pai, sempre tentei dar o melhor para elas, fiz o melhor que eu pude, sendo limitado como ser humano, com todas as dificuldades, e me pedissem algo que eu avaliaria se naquele momento eu poderia dar ou não, explicaria a elas a situação, seria muito mais fácil eu aceitar a ideia de fazer aquilo que elas estavam me pedindo. Agora, se chegassem, como ele diz aqui no final do ponto, com ingratidão, queixas e murmurações, aí já seria mais difícil. Deus é misericordioso, amoroso, bondoso. Deus, na verdade, releva muitas coisas que nós fazemos. Mas quando eu, você, qualquer um de nós, precisa de algo, tem que chegar diante de Deus. Aquele povo precisava comer no deserto, precisava. Deus deu água, Deus deu comida, Deus fez com que ele não sentisse frio à noite, porque Deus colocou a coluna de fogo. Deus não deixou que eles sentissem aquele calorão do deserto do dia que colocou a sua nuvem sobre eles. O calçado não se desgastou, a roupa permaneceu. Enfim, isso, meu amado irmão, é palpável. Às vezes você fala assim, bênçãos espirituais, eu progredi espiritualmente, cresci, mas isso é algo difícil de se medir. Agora, se Deus te abençoa, você sente que você está ali, o que você está conseguindo não é por tua força, não é por tua inteligência, não é por tua sabedoria, é porque Deus está te dando condições. Então, meu amado irmão, é palpável, você está dentro dos seus olhos. Aquele povo foi ingrato. Deus dava, daqui a pouco ele reclamava. Deus dava, Deus reclamava. Dava, Deus reclamava. E reclamava de uma forma assintosa. Então, cuidado para não murmurarmos contra Deus. Nós não merecemos nada da paz de Deus. O que Ele nos dá é pela sua misericórdia, graça, bondade e amor. Nós só temos que agradecer aquilo que Ele faz por nós. E a última subdivisão do ponto 2. Por que é perigoso murmurar? É perigoso, pastor? Vamos lá. A palavra de Deus diz que quem se endureceu contra Ele, Deus, quem se endureceu contra Ele teve paz. Né? Quem se endureceu contra Deus? João 9:4. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. É o texto da lição aqui, o finalzinho, 1 Coríntios 10:11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso dissolver como figura, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados ao fim dos séculos. Ora, eu sou crente do século XXI, olho para os crentes do Antigo Testamento e vejam que eles perderam bênçãos
por causa da murmuração. Aquele povo dos 10 espias, né, que seguiu os 10 espias, que murmuraram contra a terra e não seguiram aos 2 espias, Josué e Caleb, que disseram que a terra era boa, a terra tinha gigantes, a terra tinha situações difíceis, mas que Deus faria eles vencer. Aquele povo, dos 20 anos para cima, todos morreram no deserto por causa da sua murmuração. Morreram em outros episódios de murmuração, quando Deus destruía 30, 50, 70 mil deles, e em outros episódios, como no caso do Balaão, que se prostituíram lá com Balaque, com aquela coisa toda. Então, aquele povo foi, até que todos eles morreram, e só os de 20 anos para baixo é que entraram na Terra Prometida. Olha só, perderam a bênção. Perderam aquilo que Deus deu a eles. Então, é perigoso murmurar? É. Eu não quero perder a minha salvação por causa de murmurações. Porque, como já vimos aqui no ponto anterior, e até na própria parte, se Deus colocou o líder, eu estou murmurando contra o líder, eu estou murmurando contra Deus. O segundo ponto fala da murmuração direta contra Deus. Deus deu um maná, eu não aceito o maná, eu quero uma coisa diferente. Então, veja bem, essa situação desse povo nos traz lição. E Paulo diz aos Coríntios, isso lá é uma figura para nós. Se era figura para a igreja de Corinto, é figura para a igreja do século XXI. É figura para nós hoje. Cuidado com a murmuração. Vamos para a última subdivisão. Murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Primeira subdivisão, o fim dos israelitas murmuradores. Examinando o texto de Números 14, 29 e 16, 41 e 49, volto a repetir. 14, 29 é a questão dos espias e 16 é a questão de Corá, Datã e Abirão. Percebemos que por causa da murmuração israelita daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto. Nós já comentamos, mas vamos ler agora que ele cita o texto. Números 14, 29. E essa é por causa da murmuração contra a situação dos 2 espias falaram corretamente e os outros falaram erradamente. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Vamos lá. A pregação de Israel para o deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Quero dizer uma coisa para o irmão, que não falamos até agora, mas no ponto anterior, de certa forma, o autor falava. Hoje, no século XXI, tem se pregado muito, ensinado muito, que quando você aceita Cristo, os teus problemas acabaram, agora é só vitória, é só coisa boa, você tem que determinar que os problemas não aconteçam, você tem que exigir de Deus que não aconteça problema, quando a Bíblia não diz isso. Eu vou citar apenas um texto de Cristo, mas você sabe que é vários textos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo. Agora, Jesus também disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você vai entender, principalmente nos ensinos paulinos, que os problemas, as tribulações, as dificuldades, as lutas, até mesmo as perseguições contra nós cristãos, ela vem para aperfeiçoar o nosso caráter cristão, para nós crescermos como servo de Deus. Mas isso só acontecerá se nós não murmurarmos, não reclamarmos da situação. A luta vem, a luta vai passar e você, ao final, vai dar a glória a Deus por aquilo que você pode passar. No mesmo que Paulo foi preso, só você lá ler 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, é o 11, ali no final, que ele fala uma série de coisas que ele passou. Mas, no entanto, ele fez aquilo tudo para a glória de Cristo. Então, se você está passando por... não murmure, apenas
entregue o teu problema a Deus e espere a solução que Ele vai dar. Com certeza será a melhor. Será a mais importante para nossas vidas. Vemos Jó, que não murmurou, glorificou o nome do Senhor, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, receberemos de Deus o bem e nós receberemos os males, e nós vemos o final de Jó, como foi precioso e maravilhoso. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Então, é uma advertência que já foi feita no ponto anterior. Muito cuidado. Nós, da linha arminianista, cremos que o crente pode perder a sua salvação. Nós não cremos numa predestinação fatalista, nem cremos no salvo, uma vez salvo para sempre. Você pode perder a sua salvação. E o ponto fala um pouco sobre isso. Porque aquelas pessoas que saíram do Egito, eles iam entrar na Terra Prometida, não entraram por causa da murmuração. Uma escolha que eles tiveram de murmurar contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra a liderança, contra tudo, e não entraram. Então, cuidado, meu amado irmão, porque você também corre esse risco se viver em murmuração. Porque aqui ele fala até de uma situação, num ponto anterior, que isso esgota a pessoa psicologicamente, fisicamente, uma série de coisas, traz doenças, como diz a medicina aí, né? Às vezes somatiza, você começa a sentir problemas físicos por causa desses problemas psicológicos. Então, todo cuidado é importante, mas aqui o mais importante é o dano espiritual, é perder a comunhão com o Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se eu creio que Deus me guia, mesmo que a situação onde eu esteja passando agora não seja a mais tranquila para mim, a mais confortável para mim, mas eu tenho que glorificar o nome do Senhor. Quando Paulo ele vai a Jerusalém, nós já dissemos isso em outros estudos aqui, ele vem para Jerusalém, ele, em certo momento, os crentes que ele vai encontrando no caminho das igrejas procuram evitar que ele vá a Jerusalém, preocupado que ele poderia ser preso, alguma coisa. Ele diz: o Espírito de Deus só me revela de cidade em cidade que me esperam prisões e tribulações, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. E Deus depois aparece a ele no navio, depois dele preso, ele é levado para Cesareia, ficou um tempo, recorreu a César, e quando ele pega aquele navio para ir a Roma, para se defender diante de César, o Senhor diz para ele que, assim como ele tinha testificado em Jerusalém, também ele ia testificar em Roma. Então tudo tem um propósito de Deus que eu posso não estar entendendo, mas Deus sabe por que determinada situação está acontecendo na minha vida. O último ponto desse terceira visão e o último ponto da lição: os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Temos visto isso acontecer. Começa um grupo a murmurar contra a liderança, pessoas vão atrás desse grupo, outros não vão, daqui a pouco a igreja está dividida, daqui a pouco um grupo sai, monta um novo ministério, uma nova igreja, e assim vai. Já aconteceu isso na igreja metodista pentecostal. Não uma, não duas, não três, várias vezes. Pessoas que se rebelaram contra a liderança resolveram fazer
sua própria igreja, sua própria, para eles mesmos liderarem, fazer. Isso aconteceu até, de certa forma, recentemente, antes da pandemia, mas recentemente. Então, cuidado, isso pode causar divisão na igreja, pode ter problema. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Jesus dá essa explicação em Mateus 12, 25, conforme Lucas 1, 17 a 22. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita numa vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Ele cita Efésios 4,30 e volta lá que nós citamos, Gálatas 5, as obras da carne. Por isso, afirmamos de quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmia contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Eu falei que já aconteceu na igreja metodista pentecostal, e aconteceu antes de eu ser pastor, nem pensava na época de ser pastor. Nós tínhamos uma igreja em Petrópolis, lá houve uma vigília, e nessa vigília houve uma movimentação do Espírito Santo. Mas, de acordo com os ensinamentos de Paulo, em 1 Coríntios 12, 14, aquela movimentação foi um pouco desordenada, segundo os ensinamentos bíblicos. Ao terminar aquele momento de oração, o pastor, que era o pastor da igreja, que foi meu pastor, o pastor Erisson Nascimento, levantou-se, abriu a Bíblia e deu uma explicação à igreja. Ué, tudo bem, a vigília acabou, fomos embora para casa, né? Nós lá de Petrópolis, né? Viemos para cá, os irmãos da... Mas um presbítero lá se levantou em murmuração, dizendo até que o pastor queria segurar o espírito, sei lá o que, alguma coisa parecida com isso. E houve, a igreja achou, pessoas que haviam se convertido acabaram voltando para o mundo, outros foram para outra denominação. Porque um problema seríssimo, meu amado irmão, a qual simplesmente, se aquela pessoa procurasse orar, pedir a direção de Deus, não aconteceria isto, não aconteceria desta forma. Então são muitas situações, eu citei uma, poderia citar outra. Então, veja, pastor, o senhor está falando de outra denominação, outra. Não estou falando da igreja metodista pentecostal, estou falando da minha denominação, a qual eu pastoreio. Lógico que eu falei no episódio antes de eu pastorear, mas houve outros episódios depois do meu pastoreio. Então veja bem, meu amado irmão, todo cuidado pode resultar em um monte de situações. Aqui ele chega a dizer mentiras e calúnias. Porque às vezes, para manter-se uma situação que se fala, daqui a pouco começam a se inventar mentiras. Caluniar pessoas, falar coisas de pessoas que a pessoa não é verdade. Então, todo cuidado com a murmuração. Veja, eu vou repetir para o irmão antes de ler a conclusão. Hoje é simples o título da lição. O perigo da murmuração. Então, estamos estudando a murmuração como algo perigoso. Conclusão. Nesta lição, vimos o quanto a prática de murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Voltando aos irmãos, venho sempre a lembrar, nós estamos estudando, eu vou repetir até aqui, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então, a porta estreita, tem regra nessa porta estreita, o ponto final é o céu, tem inimigos tentando nos afastar desse caminho apertado, o diabo, a carne, o mundo. Temos armas espirituais, a palavra de Deus, a oração e o jejum. Temos estudado tudo isso, vamos continuar estudando. Também está na metade aqui. Hoje essa lição é a do meio, são 13 lições, essa é a lição do meio. Já estudamos 6, estamos estudando 7, depois vamos estudar mais 6. E aqui, hoje é o perigo da murmuração, que pode acontecer na nossa caminhada. E pode acontecer tudo isso aqui que nós já falamos e que o autor da lição
quer nos passar. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos 15,4. Vamos ler aqui Romanos 15,4 para ver o que diz, né? A gente sempre diz que é um estudo bíblico, o autor da lição nos traz alguns textos e a gente lê, né? Porque, vamos lá. Porque eu olhei até o ponto anterior, porque ele deu. Aliás, não, peraí. Peraí, perdão. Eu acho que ele errou aqui, meu irmão, acho que é 13,4. Então eu vou ler o 13 aqui, que eu acho que está mais adequado com a lição. Mas eu vou ler do 1 em diante. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não é autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem estarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar o que faz mal. Então, cuidado com a murmuração. Ora, a vontade de Deus é de que participemos de suas promessas, portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Então, como a gente evita o mal da murmuração? Virá na nossa mente, no nosso coração, situações a qual nos desagradam, situações a qual não concordamos por algum motivo. Em primeiro lugar, e aí que nós falamos desde a introdução da lição, o que eu tenho que fazer? Antes de falar com alguém, antes de reclamar de alguém, antes de fazer alguma contestação, eu tenho que apresentar a Deus e esperar que Deus me responda. Deus pode me responder de várias maneiras. A principal maneira que comumente Deus responde a nós é pela palavra. Mas para Deus responder pela palavra, eu tenho que ler a palavra. Mas Deus pode responder através de um louvor que eu ouça, através de uma pregação que eu ouça, de um testemunho que eu ouça. Deus pode usar pessoas em profecia, enfim, de qualquer forma, um sonho. Mas aí eu vou ter a direção de Deus. Se eu estou direcionado por Deus sobre aquela situação, porque eu volto a dizer aqui fala sobre a autoridade, o pastor. O pastor não está acima do bem e do mal. O pastor também pode errar. E aí, no caso de alguém chegar ao pastor e dizer, poxa, pastor, o senhor fez isso aqui, essa sua atitude não está correta. O pastor, sendo um homem espiritual, ele vai orar a Deus e Deus vai falar com ele. Realmente, meu servo, não era para fazer dessa forma, não era para falar dessa forma, não era para agir dessa forma. E aí o pastor vai entender que ele está errado e vai procurar corrigir isto. Mas sempre na direção do Espírito Santo de Deus. Veja, meu amado irmão, obedecer a vossos pastores, toda autoridade vem constituída por Deus, mas, contudo, porém, entretanto, não estamos acima do bem e do mal. Apenas temos, todos nós, eu como pastor, consciência que estou ensinando a Bíblia Sagrada, que estou pregando a Bíblia Sagrada, e os membros da igreja, consciência que aquilo que eles estão ouvindo são algo vindo da parte de Deus. E aí, muitos problemas serão minimizados dentro da igreja, muitas situações serão diferentes para a glória de Deus. Deus possa abençoar nossos amados irmãos, se Deus assim nos permitir. Semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, que será a lição número 8, confessando e abandonando o pecado, mais uma lição dentro dessa nossa caminhada pelo caminho estreito para chegar ao céu, como temos estudado nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um dos nossos amados irmãos
em Cristo Jesus.